Meu querido, que a paz esteja contigo. Tudo bem com você? Bom, nessa tarde eu quero falar com vocês acerca de um assunto muito importante que está acontecendo, eu posso dizer, do outro lado do mundo, né? E eu quero convidar todos vocês para assistir esse vídeo exclusivamente para que todos fiquem cientes e conscientes daquilo que eu penso acerca desse fato. Mas antes de mais nada, eu quero primeiramente me apresentar. Para quem caiu de paraquedas aqui no meu canal, meu nome é Fábio Tales, seja muito bem-vindo, fique à vontade, sinta-se em casa. E para aqueles que já estão inscritos no meu canal, bom, também fiquem à vontade, tá, gente? Aproveitem, tem vários vídeos que foram publicados, podem acessar as playlists e assistir os vídeos que eu tenho colocado aqui no meu canal. Fique à vontade, tá? Então, meus queridos, sem mais delongas, eu quero falar brevemente sobre um assunto que eu posso dizer muito forte que está acontecendo do outro lado do mundo, que é justamente a guerra na Ucrânia. Meus amados, tenho vários assuntos para falar aqui, mas vamos por partes, né? Vamos um vídeo de cada vez. Na medida do possível estarei gravando e eu quero falar um pouquinho sobre o que eu penso acerca dessa guerra, né? Promovida pela Rússia em cima do país ucraniano. Meus queridos, eu estava fazendo algumas pesquisas acerca desse fato, e sendo bem curto e definitivo, essas pesquisas que eu fiz para me tomar atento a essa situação, para me atualizar mais e para me ficar por dentro do que tem acontecido ao longo dos últimos acontecimentos, eu pude perceber duas coisas, e essas duas coisas estão iminentes, tá na cara, então não adianta a gente fechar os olhos, né? A gente tem que estar pronto para visualizar a nossa realidade, aquele que está ao nosso redor. Então, quais são essas duas coisas? A primeira é justamente a de que vê uma obsessão, né, na pessoa do Vladimir Putin. Então, a gente vê uma pessoa que com certeza, né, guarda mágoa, guarda ressentimento acerca do que aconteceu, principalmente em 1991, com a extinção da URSS. Para quem não sabe, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, como ele é um czar, ou seja, ele é uma pessoa que faz parte da alta cúpula russa, e ele também foi um dos integrantes da antiga KGB. Então Vladimir Putin guardou muita mágoa, muito ressentimento, e a Ucrânia, assim como outros países vizinhos, como por exemplo Romênia, Bulgária, Polônia, fazia parte dessas repúblicas socialistas soviéticas. E com o fim da URSS, o que aconteceu? A Ucrânia foi um dos primeiros países a se desintegrar desse bloco e assumir independência total. Então, qual é o maior porém do Vladimir Putin em cima dos ucranianos? É que, por conta dessa obsessão, por conta também da questão da OTAN, essa organização do Tratado do Atlântico Norte, que a Ucrânia está lutando para fazer parte dessa organização, o presidente russo achou por bem, eu vou colocar aqui entre aspas, proibição, tá? Mas não é bem uma proibição, mas ele quer colocar ali entre aspas, justamente uma espécie de proibição, porque ele não quer deixar a Ucrânia se desenvolver. Essa que é a verdade. Ele não quer deixar a Ucrânia ter vida própria. Ele não quer deixar a Ucrânia expandir. Porque a Ucrânia, querendo ou não, ela está vinculada indiretamente à Rússia. Por quê? Por causa da economia, o gasoduto. Se você for analisar, você vai ver que os russos predominam no país ucraniano. Então isso representa muito para Vladimir Putin, porque ele acredita que a Ucrânia ela tem laços com o país russo, tem a questão da nacionalidade, da etnia, a cultura e também a linhagem. Só que mesmo assim, eu vejo que ele tem uma postura absolutista. E eu não concordo com esse pensamento, um pensamento retrógrado, atrasado, um pensamento muito obsoleto. Então é claro que nessa primeira instância que eu estou colocando, tá na cara que o Putin quer manobrar a Ucrânia, não quer deixar o país respirar.
não quer deixar o país ter vida própria, não quer deixar o país seguir com as suas próprias pernas. Ele quer dominar, ele quer segregar, ele quer tornar a Ucrânia uma colônia de exploração. Ele quer continuar manobrando o país. Só que a Ucrânia, agora vou para o segundo ponto, a Ucrânia se desenvolveu, a Ucrânia cresceu, a Ucrânia evoluiu, tanto na tecnologia como também, né, no seu sistema de defesa. Como eu estava até vendo uma entrevista na própria BBC News acerca do ex-presidente da Rússia, onde ele deu uma entrevista que eu posso dizer maravilhosa, chocante inclusive, uma entrevista reveladora, onde ele fala que ali ele sabe que ele é o alvo, essa que é a verdade. Ele é o alvo, ele reconheceu que ele está sendo atacado. E a razão das tropas russas estar invadindo Kiev, segundo ele, é porque ele é o alvo. Ou seja, querem atingir a pessoa do ex-presidente. Então, o que ele falou ali? Ele disse que a Ucrânia ela se preparou. Tanto é que eles têm abrigos para se proteger de eventuais guerras, até mesmo debaixo do metrô. Olha só o quanto esse país evoluiu de 1991 para cá, né? Um país que cresceu, um país que expandiu, um país que consegue fazer a sua própria moeda circular, um país que consegue andar com suas próprias pernas, mas se vê refém de um poder, que eu posso dizer, um poder soviético, comunista, utópico, que vem só para querer manobrar e querer tornar esse país uma de suas próprias colônias. Então a gente está vendo que claramente a obsessão de Vladimir Putin para cima do povo ucraniano. Então eu digo assim, com todo pesar, né? Eu falo dessa forma, esse homem extrapolou todos os limites. Porque eu digo uma coisa, em pleno século XXI, declarar uma guerra desse tamanho, eu digo logo de cara que isso é a ausência de Deus, primeiramente. E em segundo, a gente vê o quão que o capitalismo e o socialismo podem cegar o ser humano a tal ponto de querer declarar uma guerra e matar tantas pessoas inocentes, tantas pessoas que outra hora trabalham e lutam para adquirir o seu pão de cada dia para sobreviver, e outra hora pessoas que lutam para garantir o bem-estar para a sua família. É lamentável, é triste falar sobre isso, mas o que eu penso, né, acerca desse caso é que eu digo que isso é repugnante. É lamentável, é triste, é desolador. Eu não gosto de guerras, eu não gosto disso. Isso para mim é uma realidade sangrenta, uma realidade triste, uma realidade seca. Inclusive eu analisando o livro de Graciliano Ramos, que eu li uns fragmentos, uns trechos há um tempo atrás, eu percebo que o quão triste é quando o ser humano chega nesse ponto, a fim de querer tomar um país por intermédio de uma guerra militar. E, se possível, uma guerra nuclear, que ele está querendo esboçar, né? Mas existe uma desinformação muito grande em cima disso, então não dá para afirmar com 100% de clareza. Mas a gente vê através do livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, que inclusive eu recomendo para vocês lerem, ou até baixarem no Google, você vai ter uma noção de como o ser humano ele fica desorientado quando ele não tem foco, equilíbrio e também não tem poder de decisão. Então isso é muito triste, é lamentável. É um livro que faz a gente refletir e ao mesmo tempo ele nos faz entender o quão duro e quão triste, o quão é perversa a nossa realidade. Então, é bem verdade também que as profecias bíblicas estão se cumprindo, não posso deixar de mencionar isso. Mateus capítulo 24, se você for ler o versículo 7, o Mestre Jesus falou para os discípulos: vocês ouvirão terremotos, maremotos, peste, fome, mortandades em larga escala. E vocês verão guerras e rumores de guerras. Então, não adianta ficar com medo. É isso que Jesus quis falar. Tanto é que ele fala lá no versículo 3: acautelai-vos, não ficais temorosos, porque vai acontecer essas coisas. É mista que aconteçam, mas são sinais do fim dos tempos. Ainda não será o tempo da minha vida. E Jesus começou a listar.
E ele cita nessa classificação guerras e rumores de guerras. Então, se você for analisar no geral, a Bíblia está se cumprindo na sua totalidade. Então, pode não ter acontecido uma guerra nuclear, né? Mas que já foi declarada uma guerra na Ucrânia, foi. Então, a luta maior agora do povo ucraniano é pela defesa do seu país. Então, gente, eu estou falando um pouco desse assunto, é o que eu penso, esse é o título dessa playlist, e eu digo mais, para finalizar, que o Bob Dylan, inclusive, um cantor norte-americano, na década de 70 ele falou uma frase que me fez repensar e me fez aprender muito. E a frase que ele disse foi, abre aspas, o mundo não precisa de guerras. Tudo isso acontece por conta da nossa insensatez. E é verdade. A gente vê, né? Não precisava disso. Eu sou totalmente contra essa guerra. Mesmo que a palavra de Deus esteja se cumprindo, mas eu também sou ser humano. Então, ver pessoas, assim como eu, de carne e osso, morrendo inocentemente, de uma forma tão cruel, inescrupulosa e sangrenta, é de cortar o coração de qualquer pessoa. Até o meu coração fica dilacerado quando eu vejo essas cenas. Então, para vocês terem uma ideia, você tem que ter estômago para assistir esses noticiários, que não é fácil. Mas, como todo youtuber, a gente tem que buscar informação. A gente tem que buscar, né, estar atualizado, transmitir a melhor notícia em tempo integral e na íntegra, para que todos possam absorvê-la da melhor maneira possível. Então, temos que assistir essas matérias. Querendo ou não, temos que abrir a mente e estar pronto para ouvir de tudo. E o que está acontecendo na Ucrânia hoje é triste, repugnante e desolador. A obsessão de um homem pela ganância e pelas 3 palavrinhas que um certo irmão da congregação falou um tempo atrás para a minha pessoa. Ambição, status, sede de poder. Essas 3 palavras resumem bem a postura de Vladimir Putin ao declarar essa guerra contra o povo ucraniano. E assim, gente, inclusive eu coloquei no meu Facebook a bandeira da Ucrânia como foto de capa no meu perfil. E se você for entrar no meu Facebook, você vai ver lá. E eu coloquei uma frase bem em cima da bandeira, em apoio ao povo ucraniano. Então, eu desejo todo o meu apoio para o povo ucraniano. E eu peço até a ajuda de vocês, meus queridos, para vocês compartilharem esse vídeo. Vamos compartilhar, por favor, para que esse vídeo venha a alcançar várias e várias pessoas, para que esse vídeo possa correr até mesmo no exterior, em vários países do mundo. E também desejo total solidariedade aos brasileiros que estão presos ainda no território ucraniano. Desejo o melhor e tomara que eles consigam sair dali, em nome de Jesus. Tomara que eles consigam escapar daquele país, porque eu fico pensando como é triste, como é agoniante viver numa situação dessa. Recluso, sem sair de casa, no meio de um bombardeio. É muito difícil. Me coloquei no lugar deles e eu entendo bem, ou melhor, compreendo bem o que é viver numa situação de perigo. Correr risco de vida por conta de uma guerra desencadeada por um homem que possui amargura, ódio no seu coração e, como eu mencionei, ambição, status e sede de poder. Então, gente, desejo todo o meu apoio, a minha prestatividade a todos os nossos compatriotas brasileiros que ainda residem no país ucraniano. Então, meus queridos, esse era o vídeo que eu queria gravar nessa tarde. Meus queridos, me perdoe, tá, pelo cenário improvisado, tá? Já estou à procura de um cenário bem adequado para poder fazer as gravações. Então, todo começo é difícil, né? YouTube pena um pouquinho mesmo. Mas é assim mesmo, a gente vai guiando, a gente vai conduzindo esse trabalho. Eu quero gravar mais vídeos e se Deus quiser, estiver vivo, mais vídeos serão gravados em cima dessa pauta, em cima desse assunto. E a todo tempo estarei falando algo sobre essa guerra que tem chocado o mundo e tem chamado a atenção de toda a humanidade. Então, meus queridos, era isso que eu queria falar, é isso que eu penso e finalizo dizendo, ponto final, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, tá? É um pequeno pedido que eu faço, vamos ampliar essa corrente do bem. Se você puder deixar o seu like, o seu dislike, também eu agradeço de coração, tá?
em nome de Jesus. E também deixe o seu comentário aqui abaixo para que eu venha saber, né, o que você também pensa acerca desse assunto. Porque não quero centralizar só na minha pessoa. Eu também quero ver o seu ponto de vista. Então, eu amarei ler o seu comentário. Eu vou ler com toda atenção, tá, gente? Então, fique à vontade, compartilhe esse vídeo e vamos continuar apoiando o povo ucraniano. Porque é uma coisa certa, a gente tem que defender a liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão não é só simplesmente andar por aí afora livre, leve e solto. Liberdade de expressão é você poder ter liberdade para poder opinar, falar, desenvolver, se expressar e também caminhar. Amém? Então, paz seja contigo, Deus te abençoe e obrigado pela atenção.